Esse vídeo aqui é uma reflexão baseada no Dia das Mães que passou. O que acontece? As atitudes vão falar muito mais do que palavras ou presentes. Eu estava gripado e gripei nesse Dia das Mães e eu fiz um planejamento que eu não consegui fazer porque eu tive febre e meu bebê também teve. Então a gente ficou em casa resguardado. Então não fiz nada do que eu tinha planejado pra minha esposa, porque eu tava com muito sono dopado de medicamentos. E também não saí pra gente curtir com minha sogra, né, que é a mãe dela, e minha mãe. Então, quando eu acordei e tava um pouco melhor, o que eu pensei é assim, como é que eu posso ajudar a minha esposa? A minha esposa, eu sempre observo ela, que devido à rotina do bebê, nosso bebê ele tem ciclos do sono curto, então ele dorme no máximo 4 horas, já acorda, mas muitas vezes ele acorda, mama e depois volta a dormir novamente. Então minha esposa tem um sono repartido e ela fica às vezes muito cansada, principalmente quando ele tá assim mais chatinho, mais doentinho. Então o que eu refleti? Ela tava com sono também e ele acordou. Então como eu já tava acordado, eu decidi ficar com ele, brincar com ele e deixar ela lá. Então eu fiquei com ele, brinquei com ele para ela dormir, depois eu dei um banho nele, troquei a roupa dele, fiquei cuidando dele e só bem depois, quando eu percebi que ele já queria dormir, é que eu dei a ele, como ele mama, né? Eu tive que acordar ela e dar a ele pra ela mamar, em casa pra ele mamar. E nisso minha esposa me agradeceu bastante. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que são presentes ou atitudes de fala que vai fazer aquela pessoa se sentir bem, se sentir pra cima e realizada. Mas eu digo a você que baseado nas necessidades da pessoa é que você vai conseguir fazer aquela pessoa se sinta feliz. No livro 5 Linguagens do Amor, ele fala 5 formas diferentes que cada pessoa entende o amor. Não, existem pessoas diferentes que vão entender o amor de formas diferentes. Porque nós seres humanos somos subjetivos, cada um entende dentro de uma maneira diferente. E essas 5 é uma regra geral que ele baseado num estudo científico que foi feito com o mundo com diversas pessoas. A primeira que você tem a palavra de afirmação, são pessoas que gostam de ouvir e é a partir desse ouvir que elas se sentem amadas, que gostam de declarações de amor, cartas, esse tipo de declaração. A segunda pessoa são atos de serviço. Essas aqui são pessoas que gostam de ser servidas e entendem o amor dessa forma, que a pessoa serve ela. Então a pessoa faz coisas por ela, a pessoa tenta agradar a ela, a pessoa ajuda ela, se mostra solícito, sempre disponível para ela. O terceiro nível são pessoas que realmente gostam de presente. Existem pessoas que realmente se sentem amáveis recebendo presente, mas esse presente não tem a ver com o valor financeiro de ser caro. Tem a ver mais com o ato da pessoa se preocupar e trazer o presente lembrando ela. O quarto são toques físicos, são aquelas pessoas que gostam muito de abraços, de beijos, de carinhos. E por último, o quinto é o tempo de qualidade, que é aquela pessoa que quer que você esteja presente naquele momento, numa conversa, num diálogo e que reflita para ela. Ou seja, de acordo com a necessidade da minha esposa e sabendo a linguagem de amor dela, é que eu percebi que muitas vezes não adianta ficar comprando presente de chocolate. Sim, a gente deve dar. Mas só de entender a necessidade dela e conseguir resolver, minha esposa já acordou muito feliz porque ela pôde descansar no Dia das Mães. E ela disse, amor, você me deu um dos melhores presentes no Dia das Mães. Eu poder descansar um pouco, eu poder tirar essa soneca, dormir mais um pouco. Então, quando você sabe e conhece as pessoas e as necessidades dela, você tem altamente chance de fazer aquela pessoa se sentir feliz, se sentir amado, através das suas atitudes. E nisso eu tava no Instagram e algo que me deixou muito triste, baseado no que eu vejo dentro da realidade de algumas pessoas, que eu posso dizer, porque eu convivo com elas, eu sei a realidade dela, que muitas pessoas vivem e mostram coisas que elas realmente não vivem. Então eu vou citar 2 pontos. A relação de 2 perspectivas, da mãe com o filho e do filho com a mãe. Eu vi um stories de uma mãe que ela compartilhou um bocado de textos falando de que como ser mãe mudou ela, como ser mãe ajudou ela, como ser mãe faz ela crescer, como ela vive para ser mãe, como é a maternidade para ela. E nisso, baseado e afirmando dentro da perspectiva que eu vejo do cotidiano dela e da realidade dela, é que enquanto ela falava isso, infelizmente, ela negligencia muito o ponto que o filho dela está vivendo uma vida de órfão com uma mãe viva.
Porque ela fala tudo isso, posta tudo isso no Instagram, mas a realidade é muito diferente disso. Ser mãe é muito mais além do que algumas pessoas veem a realidade. Meu professor de psicologia, ele cuida muito dessa parte, ele trabalha em hospitais cuidando muito dessa parte de mães com filhos, ajudando a estabelecer relacionamentos, ligações e resolver alguns problemas que acontecem psicológicos. E ele fala uma frase que é muito conhecida: nem sempre quando se nasce um filho, nasce uma mãe. Às vezes, algumas pessoas acham que ser mãe é simplesmente dar banho, trocar a criança, alimentar ela, pagar uma escola. Mas ser mãe, eu observo isso com minha esposa, é realmente entender as necessidades daquela criança, tanto nos aspectos cognitivos, tanto emocionais, dando um suporte e auxílio para ela. Ou seja, ser mãe vai ser aquela pessoa que vai ter uma vida sacrificial para a criança, que vai literalmente sacrificar muitos pontos, ver muitos detalhes e se aproximar dentro da necessidade de cada criança. Cada criança é um indivíduo e cada indivíduo tem a sua necessidade. Como é que se aprende isso? Observando, não tem outro jeito. Você tem que passar tempo com aquele indivíduo para saber isso. E nisso, infelizmente, eu fico até triste porque eu vejo aquela criança e eu vejo aquela criança crescendo com a necessidade de atenção, de carinho, de afeto, porque ela não recebe nisso. Ela é negligenciada. E isso é bem triste, da gente ver o mundo. Muitas crianças negligenciam porque os pais não têm paciência com o filho e dão um celular para o filho para ele ficar passando o tempo. Ou seja, de vez do pai estar ali educando, escutando a criança, para a criança calar a boca e resolver o problema da criança, ela dá um celular, bota a criança na frente da TV. Negligenciando totalmente as emoções da criança, os aspectos, porque muitas vezes a criança quer atenção, ela necessita de atenção, ela quer um porto seguro, e quando ela procura o porto seguro que é a mãe negligencia isso, prefere sair para curtir festa, bebidas e de várias outras coisas, e deixa a criança para ser cuidada por outras pessoas. E são realidades que vivemos e vemos isso no dia a dia. A gente vive isso, vendo muitas mães dentro do dia a dia na internet postando esses conteúdos. E o segundo ponto é do filho para com a mãe. Esse ponto fala de muitas vezes que filhos, eles maltratam a mãe o ano inteiro. Eles desrespeitam as mães, não honram seus pais, só vivem a sua vida pelo seu umbigo e pelo seu mundo. E quando chega no dia da mãe, estão lá postando uma foto para aquela mãe. Eu faço uma pergunta bem direta. Vocês acham que essa mãe, ela tá realmente conformada com essa vida? Ou aceitando simplesmente migalhas de datas especiais que são colocadas no nosso calendário? Não. Ser filho vai muito mais além. Você negligenciar a sua mãe durante o ano todinho, a atenção à sua mãe e só lembrar dela no Dia das Mães, datas comemorativas, isso é horrível. Não façam isso. Então, se você se identificou dentro de um dos dois casos, você precisa entender que você precisa aprender e demonstrar atitudes que você ama e se importa com essas pessoas. E é isso a reflexão que eu trago para você hoje. Se importe de verdade com o que você ama. Não negligencie. Busque demonstrar isso, aprender a observar. Saia um pouco do Instagram, redes sociais e vá curtir com a sua família, seja sua mãe ou seja os seus filhos. Então, foi isso que você aprendeu hoje. Seu futuro depende do que você aprende hoje. Vai estar aparecendo aqui num card a minha foto para você se inscrever no meu canal. E aqui alguns outros vídeos com algumas outras reflexões sobre a vida que eu deixo aqui no meu canal. Até a próxima.